Olá, como vai? Tudo bem? Oh, estamos de novo juntos aqui em mais um vídeo, mais um estudo, mais uma aula, mais uma classe para estudarmos sobre Daniel e o grande conflito. Vamos caminhando cada dia mais próximos da volta de Jesus, por isso a gente diz Maranata. E o povo do Senhor diz, o Senhor logo vem e continua, e nós iremos com ele. Porque esse é o nosso anseio, nossa esperança, nossa fé, né? Ah, que beleza estudar a palavra de Deus. Estamos estudando aí o livro de Daniel, né? Por isso, o canal chama-se Chegou a Hora. Ah, chegou a hora. E olha, a gente quer mostrar assim para vocês o tempo em que a gente está vivendo. Por isso que a gente coloca essas profecias numa linha do tempo, vamos explicando as profecias e estamos agora no livro de Daniel. Já estudamos Daniel 1, Daniel 2, estamos agora no Daniel 3. Ellen White diz o seguinte: ao nos aproximarmos do fim da história deste mundo, as profecias registradas por Daniel demandam nossa especial atenção, visto relacionarem-se com o próprio tempo em que estamos vivendo. A promessa é clara de que bênção especial acompanhará o estudo dessas profecias. E aí ela usa Daniel 12, verso 10. Os sábios entenderão. Então a gente precisa ser sábio para compreender as profecias da Bíblia Sagrada, né? Por isso vamos buscar essa bênção especial, vamos estudar o livro de Daniel, por isso que existe este curso, o curso sobre o livro de Daniel. E muitas pessoas precisam compreender e conhecer este livro. Eu gostaria muito de aumentar o número de inscritos no canal, o número de alunos que estudam conosco, né? Então, por favor, divulgue o canal, né? Clique aí, dá um like, um gostei, né? Coloque aí a sua dúvida, a sua pergunta, algum questionamento. Eu vou tentar responder. Né? Aciona aí o sininho das notificações, isso é muito importante, sabe? Vai aumentando o número de inscritos, porque outras pessoas também passam a conhecer que existe esse curso sobre Daniel, gostam e começam a estudar o livro de Daniel. Isso é muito importante. Nós temos cerca de 15 mil e poucos inscritos, mas seria uma maravilha se tivéssemos 100 mil inscritos, não é verdade? 200 mil inscritos, 300, tem tanta porcaria aí no YouTube, né, com milhares de inscritos, né? Milhares de pessoas assistindo. Por que não ver coisa boa? Por que não assistir uma aula sobre o livro de Daniel? Hoje vamos então estudar o capítulo 3 de Daniel, mas antes de estudarmos, de iniciar o nosso estudo da palavra de Deus, a gente precisa buscar a Deus em oração por entendimento. Vamos orar. Querido Pai Celestial, louvamos o Teu nome porque o Senhor inspirou seus profetas a nos deixarem a mensagem vinda do céu. Por isso o Teu povo não está às escuras, mas está andando na luz de Deus. Ilumina nossa mente com o Espírito Santo, nos dê sabedoria para entendermos a Tua palavra. Eu te peço, Senhor, abençoe o estudo de hoje de Daniel, Daniel capítulo 3. Abra a mente e o entendimento de cada pessoa que está assistindo o programa neste momento. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos então abrir a nossa Bíblia Sagrada, aqui em Daniel capítulo 3, para iniciarmos o nosso estudo, o estudo de hoje, né? Se tiver alguma dúvida, pega um caderninho aí, coloque a sua pergunta, a sua dúvida, depois passe aqui nos comentários e eu vou tentar responder, tá bem? Aliás, uma das contribuições que eu recebi essa semana passada foi de uma pessoa que assistiu ao programa e falou assim: pastor, que livros o senhor está usando? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco dos livros que o senhor usa para apoiar os seus estudos. Eu falei, está bem. Então eu vou comentar 2 livros a cada dia, porque são vários livros. Então hoje eu decidi colocar 2 livros. O primeiro deles, que eu coloquei aí, não tem a versão em português, pelo menos eu tentei procurar, não achei. Achei apenas em inglês. O nome do livro é Daniel, the Seer of Babylon, ou seja, Daniel, o vidente da Babilônia.
Eu acho muito bom, ele sintetiza muito bem o espírito de cada capítulo de Daniel, extrai lições preciosas, mas parece que ainda não foi traduzido pela Casa Publicadora Brasileira. O outro já está traduzido, é distribuído pela Casa Publicadora Brasileira e se chama Segredos de Daniel. Foi escrito por um especialista também, um doutor e pastor também, né? Chamado Jacques Ducan. Ele tem outros livros sobre o assunto, inclusive sobre Apocalipse, muito bons. Então, hoje fica esses dois livros como sugestão para vocês. Um está em português e o outro está em inglês. Talvez em breve vamos tê-lo também em português. O primeiro deles, Segredos de Daniel, de Jacques Ducan, e o segundo, Daniel, o vidente da Babilônia, de Gerhard Pfaendal. Na verdade, esse Gerhard, ele já escreveu uma lição da Escola Sabatina sobre Daniel no passado. Então, é muito interessante. Bom, eu dei um título hoje muito sugestivo, 666 em Babilônia. Mas o que é esse 666 em Babilônia? Porque quando você fala em 666, logo as pessoas associam com o anticristo, que está lá no Apocalipse capítulo 13. Mas é que estão ligados. Vocês sabiam que os sacerdotes babilônicos usavam assim uma espécie de um amuleto, e nesse amuleto a soma dos deuses que eles tinham ali dava 666? Sim, o 666 já existia em Babilônia, sabe? Então, esse é o motivo do título. Nós vamos falar mais sobre isso, viu? Vamos falar mais, especialmente ao estudarmos o Apocalipse. Nós estudamos Daniel capítulo 1, e em Daniel capítulo 1 nós vimos que os companheiros de Daniel, cerca de 50 pessoas na verdade, foram levados cativos para a Babilônia nessa primeira leva. Depois foram milhares de pessoas, mas inicialmente foram alguns da linhagem real que foram levados para lá. E Daniel tinha aí cerca de 18 anos de idade, né? E vimos ali o início do grande conflito, pelo menos para Daniel, o grande conflito entre a cidade de Deus, Jerusalém, e a cidade do demônio, Babilônia, vamos dizer assim, a cidade que estava dominada pelo demônio, né? Era o povo de Deus e o povo do dragão, né? O povo de Babilônia. E sempre vai ser assim, até o fim dos tempos, quando finalmente Deus vai pôr ordem nessa bagunça, né? Vai destruir o mal, o povo de Deus vai ser vencedor com Deus. E eu tenho colocado numa linha do tempo, como vocês estão vendo, os acontecimentos de Daniel. Então, Daniel 1 aconteceu no ano 605, Daniel estava com 18 anos de idade, e também temos colocado as profecias numa linha do tempo para uma melhor compreensão, para vermos em que tempo estamos vivendo. Então, em Daniel 2, quando estudamos Daniel 2, nós vimos que o rei teve um sonho, havia se esquecido do sonho. Isso já aconteceu um pouquinho depois, no ano 602. Daniel já estava lá por 3 anos, já havia se graduado ali na universidade. Quando eu falei Universidade de Babilônia, alguém dizia assim, mas tinha Universidade de Babilônia? É um jeito de dizer, né? Havia um curso especial pelos sábios da Babilônia, né? Uma espécie de escola, obviamente, dado por aqueles professores. Talvez não chamasse universidade, mas eu estou apenas ilustrando, né? E nós vimos que através do sonho, Deus revelou o futuro a Nabucodonosor. Na verdade, revelou a Daniel, que passou para o rei, escreveu na palavra de Deus e passou para a gente hoje. E vimos que esse sonho tem se cumprido à risca até os dias de hoje. Os impérios foram surgindo, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. Tudo se cumpriu à risca. E finalmente, no ano 476 da nossa era, os países se dividiram. Estão divididos até hoje. Porque o sonho também dizia que esses países não voltariam a se unir. Eles iam ficar divididos até o fim. Iam tentar fazer essa união novamente, mas não aconteceria essa união. Não se ligariam mais assim como o barro não se liga com o ferro, né? E eu mostrei que hoje estamos vivendo aqui em 2024 muito próximo ao reino eterno de Cristo, que é a volta de Jesus, simbolizado pela pedra de Daniel capítulo 2.
Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores sobre o capítulo 1, sobre o capítulo 2, a visão geral de Daniel, por favor, volte lá, assiste esses vídeos. Faz muito bem para a compreensão de todos os capítulos de Daniel. E nós vamos estudar, são 12 capítulos, estamos ainda no capítulo 3 hoje, né? Então hoje vamos estudar o capítulo número 3 de Daniel, né? Nós explicamos que essa parte foi escrita em aramaico, né? E trata do episódio que muitas pessoas conhecem como a fornalha ardente. Já havia passado um bom tempo, sabe? Daniel estava agora com cerca de 30 anos de idade. Eu vou colocar aqui na nossa linha do tempo, mas daqui a pouco eu vou mencionar mais por que a gente acha que é essa data, porque Daniel não fala a data exata, mas a gente imagina que seja essa data. Então Daniel já com 30 anos de idade, ano 593 antes de Cristo, já havia se passado então praticamente 12 anos desde que ele havia chegado ali. Olha como o livro de Daniel não conta todos os detalhes da vida de Daniel, mas alguns episódios, né? Na verdade, o capítulo 3 é um episódio na vida dos 3 companheiros de Daniel. Daniel não aparece no capítulo 3. Então aparece apenas Ananias, Misael e Azarias, na verdade nos nomes babilônicos, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, que era o nome que eles usavam. Vamos então iniciar o nosso estudo. Capítulo 3, verso 1, diz assim: O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então, no capítulo 2, nós vimos que Deus havia mostrado essa estátua, e essa estátua tinha diferentes metais. Cada metal simbolizava um reino, porque os reinos não seriam eternos. Eles viriam pela providência divina e passariam pela providência divina. Deus já predisse isso, que aconteceria dessa forma, até que se dividisse. Mas a cabeça de ouro simbolizava o rei da Babilônia, ou a Babilônia em si era de ouro, né? E parece que o rei queria mostrar que o seu reino ia durar para sempre. Não era só a cabeça, não. Cabeça, braços, peito, coxas, pés, tudo de ouro, né? Ellen White explica isso no livro Profetas e Reis. Ela diz assim: as palavras "tu és a cabeça de ouro", que está em Daniel 2,38, tinham feito profunda impressão no espírito do rei. Os sábios do seu reino, tirando vantagem disto e do seu retorno à idolatria, propuseram-lhe que fizesse uma imagem semelhante àquela vista em sonho e a erguesse em lugar onde todos pudessem contemplar a cabeça de ouro que tinha sido interpretada como representando o seu reino. E ela continua: lisonjeado com a aduladora sugestão, ele se determinou levá-la a efeito, indo mesmo além. Sendo inteiramente de ouro, símbolo que representaria a Babilônia como um reino eterno, indestrutível, todo-poderoso, que haveria de quebrar em pedaços todos os outros reinos, permanecendo para sempre. Naturalmente, Satanás estava por trás disso. Ele encheu Nabucodonosor de orgulho, né? E desafiou mais uma vez o Deus do céu. Vocês sabiam que através dos tempos, das eras, muitos líderes têm feito a mesma coisa, né? Eu acho interessante, quando eu estava na Ucrânia, uma vez uma pessoa me relatou esse assunto num país ali da nossa região, o país de Turcomenistão. Turcomenistão. Talvez você nunca ouviu falar desse país, né? Mas o Turcomenistão é um país bem fechado, de repressão religiosa. O presidente anterior ali acabou destruindo os templos religiosos. O islamismo é muito presente naquela região, naquele local. E esse ditador chamado Nivazov, ele decidiu fazer uma estátua dele, toda dourada, nos moldes de Nabucodonosor. Eles dizem até que tem liberdade religiosa, mas não é bem verdade, né? É uma estátua enorme, como vocês podem ver aí nessa fotografia.
toda dourada, como se fosse o Nabucodonosor moderno. E sabe que o atual presidente fez a mesma coisa, também fez uma estátua dourada, só que ele ainda pôs num pedestal para ela ficar mais alta ainda. Então essa é a estátua dourada do atual presidente do Turcomenistão. O nome dele é Serdar Berdimuhamedov. Veja que interessante, né? Esse espírito satânico ainda presente no mundo hoje em dia. O repórter Luca Bassani esteve no Turcomenistão e falou um pouco desse culto à personalidade. Dá uma olhada. Olha isso, uma praça gigante, não há uma pessoa. E aqui, a grande estátua da Turkmenbashi. Como eu estava dizendo, o culto à personalidade do Turkmenbashi, apesar de terem passado 13 anos de sua morte, continua forte, principalmente no interior. Berdimuhamedov tentou e tenta até hoje mudar o foco do culto à personalidade de Turkmenbashi para ele próprio, sendo que há muitas fotos dele espalhadas, inclusive, se eu não me engano, há uma estátua em Ashgabat feita em ouro dele em cima de um cavalo de mármore. Porém, no interior, o grande cara venerado ainda é esse daqui. Sabiam que o mesmo acontece também lá na Coreia do Norte? Também lá foi erigida uma estátua enorme para preservar a dinastia Kim, né? Tem ali o atual ditador da Coreia do Norte, as pessoas prestam ali um culto a esse ditador, né? E agora, Nabucodonosor, voltando aqui ao livro Daniel, Nabucodonosor, então, erige essa estátua enorme, uma estátua aí aproximadamente do tamanho do Cristo Redentor, quase do tamanho, para a gente ter uma noção, né? E o rei queria que ela fosse toda de ouro, não queria só a cabeça de ouro, né? E falando sobre essa estátua, Jacques Ducan, no livro Segredos de Daniel, que eu já mencionei hoje aqui, ele informa o seguinte: a estátua media 60 côvados de altura por 6 de largura. A desproporção entre 60 côvados de altura contra somente 6 côvados de largura nos leva a pensar nessa estátua mais como um obelisco. No simbolismo babilônico numérico, 60 representa a noção de unidade. Ao erigir essa estátua com a altura de 60 côvados, Nabucodonosor procura primariamente reforçar seu desejo por unidade, um reino, uma religião. Eu não sei se vocês já deram uma olhada no que está acontecendo nos dias de hoje, né? O presidente George Bush pai já tinha mencionado uma vez a necessidade de uma nova ordem mundial, um governo mundial. E vários presidentes têm falado a mesma coisa. Hoje em dia você vê muitas pessoas falando nessas crises que estão ocorrendo, a crise mundial que ocorre, e é necessário de um líder forte que comande de forma completa esse mundo. Então a gente tem visto muitos livros sobre esse assunto, muitas reportagens sobre esse assunto, muitos vídeos, né? Muitos filmes sobre esse assunto. Uma nova ordem no mundo. Nunca se falou tanto sobre isso. E no campo religioso acontece a mesma coisa. O próprio Vaticano tem tentado unir as igrejas, unir as religiões, né? Sob apenas um, né? Aí tem uma notícia do Vatican News que diz assim: Vaticano, religiões unidas pelo planeta, mudar o rumo para ter futuro. E aí o Vaticano tem tentado fazer isso, né? A gente tem notado isso acontecer. Existe um outro livro chamado, não tem em português, só em inglês, mas em português uma tradução seria Um Comentário Completo de Ellen White sobre Daniel. Veja o que está escrito nesse livro. A experiência descrita em Daniel 3, que é o que estamos estudando agora, é de vital importância para o povo de Deus hoje. A crise que eles enfrentaram é a mesma que o povo de Deus enfrentará antes do fim. O fato da imagem ter 60 côvados por 6 côvados tem grande significado. Esse era o número do deus Marduk ou Bel. Em Apocalipse 13, verso 18, o número da besta é 666.
66. Há indicações que 6 é o número escolhido por Satanás como um símbolo dele próprio. Então veja como Daniel 3 está ligado com Apocalipse 13, onde é citado o número 66, que também era usado na Babilônia. Porque o inimigo é o mesmo, sabe? O grande conflito pode mudar os personagens terrestres, porque vão morrendo, mas Satanás permanece no comando desse grande conflito. Na verdade, Jesus vencendo, Deus vencendo, até a vitória final. A pedra vai implantar o reino eterno de Cristo, né? Quando ocorreu esse assunto aqui, Daniel capítulo 1 não informa, mas Jeremias 51, verso 59, fala de uma ocasião em que o rei Zedequias saiu de Israel, ou lá de Judá, de Jerusalém, para ir até a Babilônia. E acredita-se que essa ocasião foi a ocasião em que ele foi convidado para a inauguração da estátua, para a dedicação da estátua, o que indica que, muito provavelmente, ele também se ajoelhou diante da estátua. E isso aconteceu ali pelos anos 593, 594. E é por isso que eu coloquei aqui na nossa linha do tempo essa data, Daniel 3, um episódio que ocorreu no ano 593 a.C. e Daniel com cerca de 30 anos de idade. O lugar que é mencionado aqui na Bíblia é um lugar chamado Planície de Dura. Os arqueólogos também descobriram, a cerca de 9 quilômetros das ruínas de Babilônia, um local onde existe uma cidade chamada Al-Hila. Ali existe um lugar chamado Tulu-Dura. E acredita-se, tem uma base quadrada ali, eles acreditam que essa base seria a base da estátua de Daniel, capítulo 3. Veja como é que a arqueologia vai descobrindo as coisas. Vamos continuar lendo. Daniel, capítulo 3, verso 2 em diante. Então, o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos e governadores, os capitães e os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e todos os oficiais das províncias à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Veja o que acontece quando você mistura religião com a política. A liberdade religiosa vai embora. Foi assim na época de Babilônia, de Nabucodonosor, foi assim na época de Jesus Cristo, né? Quantos mártires ali, o próprio apóstolo Paulo era Saulo e matava aqueles que queriam ficar do lado de Cristo, né? E tinha cartas ali ordenando isso, politicamente falando. Foi assim na época do Império Romano, né? Perseguindo os cristãos, matando os cristãos, né? Que não adoravam a César, ou não aceitavam a César. Foi assim na época papal, na Idade Média, grandes perseguições, não é? Grandes perseguições. Tem sido assim ao longo das eras, em vários países ainda hoje existe essa perseguição. E o livro do Apocalipse prediz que isso vai acontecer novamente, né? Existe uma nova ordem de coisas, uma espécie de governo mundial que pretende unir as religiões. Isso já tem acontecido. A gente tem visto aí a aproximação dos protestantes com o papado, novamente, nos últimos tempos. Nós vemos também ali em Abu Dhabi a casa da família abraâmica, onde ali está se unindo praticamente 3 religiões, não é? Ou pelo menos num mesmo lugar existe o templo cristão
existe o templo judeu e existe o templo muçulmano, né? Tudo isso vai levar ao cumprimento das profecias de Apocalipse, né? Ellen White diz que nos últimos dias algo parecido vai acontecer. Nós estamos vivendo nesses últimos dias, isso foi uma profecia dela também, né? Porque ela escreveu isso há muito tempo atrás, há mais de um século atrás. Está em um dos seus manuscritos, diz assim: o transgressor está cheio de ódio satânico contra aqueles que são leais aos mandamentos de Deus. Mas o valor da lei de Deus como regra de conduta deve ser manifestado. O zelo daqueles que obedecem ao Senhor aumentará à medida que o mundo e a igreja se unirem para anular a lei. Eles dirão como o salmista: amo os teus mandamentos mais do que o ouro, sim, acima do ouro fino, de acordo com o Salmo 119, verso 127. E ela continua dizendo: isto é o que certamente acontecerá quando a lei de Deus for anulada por um ato nacional. Quando o domingo for exaltado e sustentado pela lei, então o princípio que move o povo de Deus será manifestado, como o princípio dos 3 hebreus foi manifestado quando Nabucodonosor ordenou-lhes que adorassem a imagem de ouro na planície de Dura. Podemos ver qual é o nosso dever quando a verdade é superada pela falsidade. Percebam que isso vai acontecer de novo. Só que agora não será uma estátua em si, mas vai ser um dia, um falso dia erigido, né? Esse dia já existe, mas hoje ainda você tem a liberdade de você escolher qual dia você quer adorar. Mas chegará um momento que você não vai ter essa oportunidade, essa possibilidade, você vai ser obrigado, como o caso dos companheiros de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, ali diante daquela estátua. Eles não tinham escolha. Era para adorar, senão morreria, né? Vamos continuar. Capítulo 3, verso 7 em diante. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda espécie de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Por isso, no mesmo instante, chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus. E responderam dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita de foles, e de toda espécie de música, se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não prostrasse e adorasse, seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então nós temos aqui um decreto, né? E tinha que ser obedecido. E o decreto já tinha uma penalidade. Quem não adorar vai ser lançado na fornalha de fogo ardente. Uma fornalha terrível, né? Esses caldeus deviam ser agradecidos aos companheiros de Daniel que oraram por eles. Era para eles terem sido destruídos porque não conseguiram decifrar o sonho de Nabucodonosor, mas se esqueceram disso, né? A inveja é diabólica, né? Vamos continuar lendo agora o verso 13. Diz assim: então, Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, a Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles, e de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora
dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Novamente nós vemos aqui o espírito do grande conflito. Nitidamente a gente pode ver Nabucodonosor dominado pelo demônio. Sim, ele estava a serviço do diabo, fazendo com que as pessoas adorassem não ao Deus do céu, mas uma estátua. Isso era idolatria, né? O diabo não pode tocar a Deus, então ele tenta atacar os filhos de Deus, tenta atacar você, tenta atacar a mim, ou um familiar. E com isso ele tenta atacar a Deus, porque Deus sofre ao ver os seus filhos sofrendo, sabe? E esses rapazes já haviam sofrido, enfrentando esse grande conflito com o inimigo de Deus, né? Foram trazidos cativos da Babilônia, caminharam ali cerca de 1000 quilômetros ou mais, né? Sob o sol escaldante, provavelmente não tendo muito o que comer, apenas a água do rio para beber, né? Tiveram seus nomes mudados, talvez foram transformados em eunucos reais, foram castrados, né? Não sei. Foram forçados a comer a comida do rei, né? Viviam ali no meio da Babilônia, tiveram que estudar as coisas da Babilônia. E agora, novamente, 12 anos depois, agora diante dessa estátua de Nabucodonosor, era o Satanás por trás daquele rei. E eles, junto com eles estava Deus. Deus ainda não estava visível ao lado deles, mas estava com eles, com certeza. Vamos continuar lendo. Daniel capítulo 3, verso 16 a 18. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus a quem nós servimos é quem nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Parece que nada faria esses hebreus mudarem de ideia, né? Eles disseram: a gente nem precisa responder isso para o senhor rei. A gente já tem uma decisão tomada. Deus pode nos libertar, mas se ele não nos libertar, não se preocupe, a gente não vai mudar de ideia. Que fé, não é? Será que nós temos esse tipo de fé? Precisamos ter nesses dias finais. Quando colocarem diante de nós esse falso dia, essa falsa adoração, a gente tem que falar: olha, me desculpe, até aqui eu posso ir, daqui para frente não. Eles foram até a planície de Dura, ficaram diante da estátua, até eles obedeceram o rei. Mas aí quando o rei falou assim: ajoelhe, aí eles disseram: não, daqui para frente a gente não pode seguir. Vocês vão morrer. Olha, Deus pode nos livrar, mas se eles não nos livrar, não tem problema. A gente vai continuar fiel assim mesmo. Impressionante, né? É o exemplo para nós hoje, no final dos tempos. Vamos continuar lendo Daniel capítulo 3, agora os versos 19 até o 22. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego, falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas, seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Sabe, existem vários filmes, encenações sobre esse episódio, que a gente pode algumas vezes assistir aí na internet ou na televisão.
E eles tentam retratar esse momento em que esses 3 jovens enfrentam essa situação tão terrível, né? Eles estão ali, fiéis, todos ficam impressionados com a determinação dos jovens. Talvez alguém fala para eles assim, não, dá uma ajoelhadinha aí, você não acredita mesmo, né? E aquela multidão começa a se ajoelhar, outros hebreus se ajoelhando, talvez o rei Zedequias se ajoelhando. Mas eles ali, de pé. E no final a multidão toda ajoelhada e apenas os 3 de pé no meio da multidão. A pressão era enorme. Todos os olhos estavam sobre eles. Talvez alguém falasse assim, abaixa, abaixa, né? Vocês não acreditam nisso mesmo. Mas era um exemplo de fidelidade. E eles acabaram sendo lançados dentro da fornalha ardente. E para demonstrar que o fogo estava realmente forte, Deus permitiu que aqueles soldados que levaram eles até ali o ponto de entrada da fornalha não suportassem o calor e morressem com o calor na hora. Mas aí aconteceu algo impressionante. Eles começaram a andar dentro do fogo. Parece que o fogo não os tocava. E mais ainda, havia um outro personagem dentro do fogo com eles. E esse personagem caminhava com eles. Estavam livres dentro do fogo, caminhando no fogo, e esse personagem junto com eles. O fogo não os queimava. E claro, Nabucodonosor logo percebeu isso. E isso está descrito aqui no livro de Daniel, capítulo 3, versos 24 e 25. Diz assim, então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou dizendo aos seus conselheiros, não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei, é verdade, ó rei. Respondeu dizendo, eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Veja, Nabucodonosor agora, então vê os 4 homens andando e reconhece que um deles tem um aspecto do Filho de Deus, e fica impressionado com isso. E o verso 26 diz, então chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo, Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo e reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores, os conselheiros do rei, contemplando esses homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Deus usou essa demonstração de poder diante de Nabucodonosor e seus líderes. Imagine, as roupas não se queimaram, apenas as cordas se queimaram, que atavam eles, né? E eles passaram a caminhar ali. E o próprio Deus, Jesus, estava no meio deles, né? Sabe, isso é uma demonstração para nós hoje que Deus pode estar conosco em qualquer tribulação. Muitas vezes Deus não livra a gente da tribulação, mas Ele está conosco no meio da tribulação. Muitas vezes Ele não livra da doença, mas Ele está com você no meio daquela doença. Ele é poderoso para te livrar e muitas vezes Ele livra. Outras vezes Ele permite que os seus filhos durmam e descansem até amanhã da ressurreição. Mas uma coisa é verdade, Ele está conosco no meio da tribulação. Vamos continuar lendo agora o verso 28 a 30. Falou Nabucodonosor dizendo, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Ele continua dizendo, por mim, pois é feito um decreto, pelo qual todo o povo, a nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego,
seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Esses jovens experimentaram sucesso na presença dos inimigos. Parece que estamos vendo aqui aquele verso do Salmo 23, né? Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Foi isso que Deus fez naquela ocasião. E o sucesso daqueles jovens nos ensina muita coisa sobre a graça de Deus, que está reservada para aqueles que parece que não esperam receber mais nada. Mas as profecias indicam que Deus tem algo para eles. No tempo final vai ter um decreto similar, um decreto de morte. Mas não precisamos temer. Deus vai estar ao nosso lado no tempo do fim. Gerhard Pfaendal, ele diz o seguinte no livro Daniel, os videntes da Babilônia. Ele faz uma comparação entre Daniel 3 e Apocalipse 13, 11 a 18, aparece o 666. Diz ali, existem a questão de adoração nos dois capítulos. Os dois capítulos têm uma imagem para ser adorada, em Daniel uma literal, no Apocalipse há uma espiritual. Em Daniel 3, a Babilônia literal demanda essa adoração, enquanto no Apocalipse, a Babilônia espiritual vai requerer que todos adorem a imagem da besta. Os três hebreus enfrentaram o decreto de morte. Num futuro próximo, a igreja e o Estado vão se unir para forçar uma uniformização na adoração. E os que recusarem não poderão comprar ou vender e, finalmente, enfrentarão um decreto de morte. E Ellen White também fala sobre isso no livro Eventos Finais, na página 134. Ela diz assim, a história se repetirá. A religião falsa será exaltada, o primeiro dia da semana, um dia comum de trabalho, que não possui santidade alguma, será estabelecido como foi a estátua de Babilônia. A todas as nações, línguas e povos se ordenará que venerem esse sábado espúrio. O decreto impondo a veneração desse dia se estenderá a todo mundo. E a gente já está vendo isso acontecer nos nossos dias, porque estamos vivendo no tempo do fim, gente. Não é possível que vocês não viram falar sobre o domingo climático, que está indo a passos largos. Essa encíclica verde, né? A encíclica do Papa, Laudato Si. O mundo grita por um domingo verde. Você vê aqui o pastor Michel, que a profecia se cumpre a passos largos. Em breve o domingo climático e o descanso dominical poderá ser implantado. Nós vemos o próprio governo, nova PEC coloca o Brasil a caminho do domingo climático. Ou seja, essa profecia também está se cumprindo pouco a pouco nos nossos dias, porque profecia é a história escrita antecipadamente. E a Bíblia diz, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Quando você crê no profeta, você se prepara antes para o evento. E quando a coisa acontece, você está firme em Deus, você não cai, não é verdade? Aqui, no nosso curso Daniel e o Grande Conflito, a gente vai vendo essa briga, essa disputa, né? Entre um falso Deus e o Deus verdadeiro, entre uma falsa adoração e uma adoração verdadeira, entre um líder humano e um rei celestial. Isso vai se repetir nos nossos dias. Ellen White fala isso, né? A história se repetirá. Vamos então extrair aqui algumas lições do nosso capítulo 3 de Daniel. Primeira lição, é importante escolher a quem adorar. Apocalipse capítulo 13, 11 a 18 nos mostra que a história se repetirá e agora é o tempo para a preparação. A segunda lição, o grande conflito entre Cristo e Satanás ainda continua. A gente pode sentir isso na pele, cada vez mais, não é? O mal dominando, maus juízes, maus governantes, maus líderes, maus presidentes, ditadores, leis ruins,
O mal parece que está vencendo, né? Por toda a história, os filhos de Deus sempre receberam ajuda em tempo de necessidade. Muitas vezes Deus não nos livra do fogo, mas está conosco no meio das nossas dificuldades. Quarto ponto, o problema da idolatria não é algo que houve apenas no passado, mas continua na atualidade. Muita gente adorando a ídolos aí, não é verdade? E tudo que toma lugar de Deus na vida de uma pessoa pode ser considerado um ídolo. E o quinto ponto, devemos ser totalmente comprometidos com Deus, como foram os amigos de Daniel. Eu gostaria ainda de ler um texto de Ellen White do livro Ciência do Bom Viver, onde ela diz: não há limite à utilidade de uma pessoa que, pondo de parte o eu, oferece margem à operação do Espírito Santo em seu coração e vive uma vida inteiramente consagrada a Deus. Foi isso que fizeram aqueles companheiros de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego. E agora, amigos, nós vivemos em 2024, quando estou gravando esse vídeo, na época em que o anticristo está pouco a pouco tirando a sua máscara. Logo ele vai se manifestar. E esse número 666 será uma realidade. Um decreto será imposto. Muitas pessoas sofrerão. Na verdade, o mundo todo sofrerá, mas alguns vão estar do lado dele, não é verdade? Será revelado o iníquo, como diz o apóstolo Paulo, né? E a gente vai poder visualizar essas profecias se cumprindo nos nossos dias, como de fato está. Porque estamos vivendo nos últimos dias, né? Muito em breve o anticristo vai se manifestar abertamente e a gente tem que ficar firmes, como foram os companheiros de Daniel. Hoje é o dia de você tomar a sua decisão ao lado de Jesus Cristo e falar: Senhor, fique comigo, me fortaleça, me dê forças, né? Esteja ao meu lado. Entre no meu coração, me transforme. Decida-se firmemente não se contaminar com as coisas de Babilônia, com a comida de Babilônia, com a música de Babilônia, com as diversões de Babilônia. Fique do lado de Deus, com a música de Deus, com a comida de Deus, com as coisas de Deus, né? Busque a Deus enquanto se pode achar. Vamos orar? Vamos orar. Querido Pai Celestial, louvamos o Teu nome porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Estamos vivendo nos últimos dias deste mundo, Senhor. Nos dê a força, nos dê a determinação que tiveram Daniel e seus companheiros. Nos ajude a não nos contaminarmos com as coisas de Babilônia. Abençoe a cada pessoa que ora comigo neste momento, Senhor. Dê a eles conhecimento, dê a eles força para mudar, dê a eles forças para não se contaminar. Esteja ao nosso lado hoje e sempre. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um episódio do nosso estudo aqui do livro de Daniel. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você já tenha aí curtido, vai compartilhar, vai divulgar com outras pessoas, me ajudar a aumentar o número de pessoas que têm estudado aqui as profecias de Daniel e outras profecias mais, né? Mas na próxima semana a gente volta com o estudo do capítulo 4 de Daniel, que eu dei o título Um Rei Muito Louco. E vocês vão entender por quê. Quem foi que governou Babilônia durante o período de loucura do rei Nabucodonosor. E foi bastante tempo, viu? Foram 7 anos de loucura. Muito bem. Próxima semana a gente volta com mais um estudo de Daniel e o grande conflito. Mas olha, assiste os demais vídeos. Se você não assistiu os vídeos anteriores, volte lá, divulgue o canal. Nós estaremos também colocando aqui os vídeos sobre o estudo do grande conflito, que vai ser uma bênção para você e para a sua vida. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E eu sempre digo que esse canal existe porque chegou a hora, né? Chegou a hora da breve volta de Jesus. Estamos aguardando essa hora maravilhosa que é a volta de Jesus Cristo. Vai ter problemas? Vai ter problemas. Daniel 12 diz que haverá tribulação qual nunca houve, mas se apegue a Deus, fique firme, vale a pena. Que Deus abençoe vocês. Nos vemos no nosso próximo estudo. Até lá.